E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, eu quero tratar um pouco deste assunto. Por que que os católicos não podem, se defender? Esse é o assunto, desse vídeo. Porque a gente tem visto, às vezes, até comentários, de irmãos, católicos que diz, não, mas que necessidade tem de vocês combaterem o bom combate, combater aí, o protestantismo, por exemplo. Que necessidade tem, da gente gravar vídeo com esse tema? Então vamos conversar um pouco, nesse vídeo sobre essa questão. Ontem eu estava vendo a live daquele professor Eduardo Farias, que é um ex-pastor protestante que se converteu ao catolicismo e grava vídeo, tem um bom canal aí no YouTube. E ele tem um excelente trabalho, de evangelização, tem convertido muitas pessoas. E esse professor, Eduardo Farias, foi alvo aí de uma investigação por ter colocado aí um pôster, falando das testemunhas de Jeová, que não é a nossa fé. Ele está pregando para os católicos, está defendendo a fé católica. Então, entraram com uma ação de investigação contra ele, por intolerância religiosa. E ele estava lá explicando, na sua live. Achei muito interessante a resposta que ele deu à delegada, que estava interrogando ele. Eu achei muito interessante, porque ele disse, olha, a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo uma catequese para os católicos. E ele falava que a delegada perguntou para ele, fez umas perguntas para ele, e ele foi respondendo. E ele falou sobre as testemunhas de Jeová, sobre a rede oficial, a rede social, o site oficial das testemunhas de Jeová. E lá, nesse site oficial das testemunhas de Jeová, ele encontrou um material deles criticando os católicos, ofendendo os católicos. Veja, então veja que coisa, quer dizer que ele está sendo investigado por ter criticado as testemunhas, a doutrina, das testemunhas de Jeová. Veja, não é ataque pessoal de uma pessoa para outra pessoa. A gente está debatendo aqui doutrina. As pessoas às vezes confundem, não é ataque pessoal. A gente está defendendo aqui a doutrina católica. Então, aí ele viu lá no site das testemunhas de Jeová, crítica pesada à doutrina católica, à Igreja Católica. Então, como é que fica? Então, ele pode ser investigado por ter ofendido, se sentiu ofendido as testemunhas de Jeová, e ele pode ser investigado por intolerância religiosa, e nós católicos não podemos entrar também com um processo contra esses que atacam a fé católica. Então quer dizer que aí fica muito, muito estranho essa situação. Então ele mostrou isso, olha, lá no site deles, das testemunhas de Jeová, tem a ofensa à fé católica. E se a gente for olhar, meus irmãos, se a gente for olhar, qual os protestantes que não atacam a fé católica? Você trabalha em um local, você não vê alguém pisar na fé católica, zombar da fé católica. Aonde você não vê isso? Pessoas chutando imagem, quebrando imagem, blasfemando contra a nossa fé. A todo momento a gente vê isso aí. Recentemente, quando a gente vê aquela caminhada aqui na Dutra, dos romeiros, indo para a Aparecida, eu vi um vídeo de pessoas, com certeza protestante, passa na beira da Dutra, filmando os católicos com as suas imagens, com o seu rito, indo para a Aparecida, e o sujeito grava, ofendendo de todo tipo de palavra aquele cidadão que está indo ali na beira da Via Dutra, professando a sua fé abertamente. Está professando a sua fé abertamente. E o camarada grava um vídeo ofendendo aquele cidadão, chamando de burro, de idólatra, de tudo que você possa imaginar. E esses vídeos estão aí na internet, Esses vídeos estão aí para todo mundo ver. Aí quando nós católicos faz um vídeo dizendo, olha, o protestantismo é uma farsa, é uma mentira. Por quê? Porque a gente está dizendo isso não atacando
eu entendo que isso é uma defesa, porque eu cresci, né, vendo pastores atacar a fé católica, vendo protestantes atacar a fé católica, e eu não sabia defender. Chegou um determinado tempo, né, recente, não é muito tempo, que eu aprendi a defender a minha fé. Eu aprendi a defender a minha fé. Então, não é justo a gente ver a vida inteira, né, protestantes, dizer o Papa é a besta do Apocalipse, a Igreja Católica é a Babilônia, é a prostituta, é isso e aquilo, e a gente engolir tudo caladinho na da gente, fica bem quietinho, nas empresas onde a gente trabalha, a gente vê isso. E quando se levanta, né, um exército de católicos, graças a Deus, né, gravando vídeo, como esse, né, Eduardo, né, Faria, que tem esse canal, né, tem um excelente trabalho. Quando se levanta esse tipo de gente, de pessoas para defender a fé católica, para doutrinar os católicos, aí entra protestante, né, nos comentários, às vezes para dizer isso, para dizer que a gente é intolerante, né, religiosamente. Olha só que absurdo. Quer dizer que eles podem atacar a fé católica e a gente ficar calado, né, e a gente ficar calado. Então só faltava isso agora. Existem leis que sufoquem os católicos, façam com que os católicos não revidam, e qualquer protestante de qualquer seita desça a lenha, grave vídeo. Só o que tem na internet, né, é vídeos de protestantes ofendendo a fé católica e a gente ser omisso. Eu sei que tem aqueles irmãos que não gostam desse assunto, né? Tem irmãos católicos que não gostam desse assunto, porque não é o carisma dele. Eu entendo plenamente. Se não é o seu carisma, né, se você não gosta desse debate, então a pessoa faz o quê? Não veja os vídeos. Se você conhece o canal é um canal que enfrenta, de enfrentamento, né, de luta, desse bom combate contra aqueles que nos atacam, é ateísmo nos atacando, é o protestantismo nos atacando e a gente fica calado. Então, como eu disse, se você não gosta desse tipo de assunto, ninguém obriga você a ver meu vídeo, o vídeo de outros e outros, né, de milhares de irmãos católicos que estão defendendo a fé católica, não é atacando. Veja, não é atacando. Quem nos atacou, isso sim, é os protestantes. Infelizmente, a gente vê invasão de igreja, quebração de imagem, críticas pesadas à igreja, no sentido de que ela é uma prostituta, de que ela é Babilônia, de que ela é a culpada de tudo, de todos os pecados. A gente vê isso constantemente, né? Em todo canto. Então, se for entrar com processos, né, por intolerância religiosa, esse mundo vai parar. Quer dizer que é uma questão bem séria, né, isso aí. Então eu estava vendo essa live do professor lá, Eduardo Farias, e achei muito interessante isso aí. Se as testemunhas de Jeová, né, ficaram incomodadas com essa postagem que ele fez, mas no site deles tem também uma ofensa à fé católica. Então, ofensa por ofensa, pancada por pancada, estamos quites, né? Porque a gente está revidando aquilo que a gente vem sofrendo há muitos anos, né? Dos irmãos protestantes. Esse ataque de que dizer que a nossa fé é uma idolatria, né? Isso está na sociedade, né? Enraizado. Todo mundo quer dizer que os católicos é idólatra. E nós temos que chegar aqui com firmeza e dizer não, nós não somos idólatra. Idólatra é vocês que fundam a própria igreja. Então, meus irmãos, então eu acho que tem que ter esse bom combate. O que a gente tem falado é o quê? É uma defesa para mostrar para os irmãos católicos, aqueles que ainda não têm essa formação, e para mostrar para os irmãos protestantes que a maioria é enganado, não conhece, né, o protestantismo, por isso que fica lá no protestantismo e defendendo. A gente quer mostrar para essas pessoas que só existe uma igreja verdadeira. E na hora que a gente for proibido de professar essa fé, de dizer não, só existe uma igreja verdadeira, aí a coisa complica, né? Porque não é o certo. Que só existe uma igreja verdadeira, só existe um Deus verdadeiro e só existe uma fé verdadeira. Aí a Universal diz que ela é verdadeira. A R.R. Soares vai dizer também que ela é verdadeira. Aquele outro centro, não sei de quê, também vai dizer que é verdadeiro. Ótimo, cada um diga que a sua fé é a verdadeira. Ficamos no debate, né? No debate da doutrina. Nada de pessoal. Ah, se você acredita
que o que você está fazendo lá é verdadeiro, aí é você e Deus. A gente nunca levantou esse tipo de intolerância de dizer, não, a gente tem que fechar as portas das igrejas protestantes, a gente tem que quebrar. Jamais. A gente tem pregado a verdade. Se ele tiver que fechar uma igreja, vai fechar com as próprias mãos, porque conheceu a verdade. Aí é diferente. A gente prega aqui a verdade e não essa intolerância, né, religiosa. Muito pelo contrário, as pessoas que são mais hostil à fé católica. A tendência geral é das pessoas serem mais, né, hostis à fé católica do que o contrário. Pode perceber isso aí. Então é isso aí, meus irmãos, que eu quis compartilhar nesse vídeo, porque eu achei muito interessante isso aí, né? Quer dizer que as testemunhas de Jeová ficaram incomodadas com a postagem do irmão católico, sendo que no site deles, eles atacam também a fé católica. Ou seja, é uma defesa nossa. É uma defesa nossa. Então não tem que se incomodar, né? Temos que levar no campo, né, da doutrina, na esportiva, podemos dizer assim, né? Podemos levar esportivamente, porque senão não é justo, né? Não é justo que a gente fique calado, que as pessoas ataquem a nossa fé e a gente seja sufocado pela lei, né? Podemos dizer assim. Só faltava isso, né? Criasse uma lei em que os católicos não podem pregar a sua doutrina, não podem falar abertamente, porque vai ofender a fé do outro. Não, cada um professa a sua fé, porque eu creio assim, meus irmãos, cada um pode, né, professar a sua fé. E nós católicos podemos professar a nossa fé abertamente e ensinar, como eu falei, né, ensinar para aqueles católicos que ainda não conhecem a doutrina e possivelmente também aquelas outras pessoas que ainda não estejam resolvidas na sua fé, ao ouvir a pregação católica, vai entender que é a única verdadeira, que é a única que veio de Cristo. É isso que a gente tem pregado aqui abertamente, com toda a coragem, que Cristo fundou só uma igreja. Se alguém, né, não crer nisso, não ter essa mesma fé, paciência, cada um vai viver a sua vida, né? Vai viver a sua vida tranquilo. E como eu falei no vídeo, né, aqueles irmãos católicos que não gostam desse tipo de assunto, é só não assistir, né? Ah, mas você está repetindo o tempo todo. É só não assistir. Eu aprendi isso com o professor Felipe Aquino. Pessoas reclamando dele porque, mas o senhor fica repetindo a mesma coisa, você fica só falando dessas coisas. Aí ele falou, vai ver outra coisa, né? Se você se sente incomodado com a minha repetição, com o meu jeito, não gosta, ninguém é obrigado a ficar assistindo vídeo de ninguém que não goste, né? Só assiste o vídeo, né, se você quiser, ninguém está obrigando a nada. Mas aqui a gente tem essa característica, né, de defender a nossa fé. Até porque se a gente for, né, para as Sagradas Escrituras, a gente vai entender que é preciso sim a gente lutar esse bom combate. O apóstolo Paulo deixou bem claro isso aí. Deixou bem claro isso aí a Timóteo, né, em suas cartas, que era para fazer esse bom combate. Ele diz assim, olha, as Sagradas Escrituras servem para ensinar, para refutar. As Sagradas Escrituras é para isso também, para refutar, para corrigir, para ensinar a sã doutrina. Se não fosse assim, aí todo mundo ficava só rezando e não defendia a fé. O próprio Jesus Cristo, se Jesus Cristo ficasse só rezando lá na montanha, né, só rezando, lá só fazendo suas orações, ele ia morrer de velho, porque ninguém ia matar ele. Só mataram ele porque ele começou a falar. E isso prejudicou aquela comunidade de seu tempo. Aquela religião de seu tempo se sentiu, né, ameaçada, se sentiu, né, prejudicada com a pregação de Jesus. Então, por isso que deram um jeito para matar Jesus, porque as que ele falava. Repito, né, se ele ficasse só rezando, não que eu estou... Veja bem o que eu estou dizendo, né? Se ele ficasse ali só rezando, ele ia morrer de velho. Mas não, mas ele combateu, ele foi para cima, foi para defender a vontade de seu pai, para ensinar, né, para dar a plena interpretação da lei, que os fariseus não sabiam. Então Jesus Cristo veio para isso, para dar essa plena interpretação da lei. Então por isso que ele foi morto, lutando esse bom combate. Os apóstolos também seguiram o mesmo caminho, né? Combateram o bom combate e não foi só rezando não, foi falando. Foram presos, foram mortos, né? Foram torturados. Por quê? Porque falavam, porque não ficava só rezando. Eu não estou aqui criticando quem só reza. Eu estou falando aqui de carisma. Então, como diz na carta de Pedro, né? Se você tem o dom de falar, você fale. Se você tem o dom de ensinar, você ensine. Se você tem o dom de servir, você sirva. Ou seja, cada um tem um dom. O dom desse canal aqui, eu sinto claramente que é o da catequese, o de falar. Então, na carta de Pedro diz isso.
Se alguém tem o dom de falar, que fale, como se fosse palavra de Deus. Então é isso, meus irmãos, que eu quis deixar nesse vídeo, para a gente entender que é necessário, sim, a gente entrar nesse bom combate. Porque isso é a vontade de Deus, né? Entrar, lutar esse bom combate. Porque senão a gente fica calado, todo mundo fica calado, cada um com um texto na mão, rezando, e os adversários, né, os inimigos até, chutando imagem, dizendo que a igreja é uma prostituta, dizendo isso e aquilo com a igreja. A gente vê postagem o tempo todo nesse sentido, e nós só rezando. Não estou criticando só quem reza, porque é necessário também esse carisma na igreja, de pessoas que rezam, porque isso é um carisma. Aí tem a pessoa que reza, tem a pessoa que intercede, tem a pessoa que prega, tem a pessoa que dá catequese e assim por diante. Tem pessoas para tudo na igreja. Então tem pessoas para travar esse bom combate. Dentro da doutrina, travar esse bom combate, meus irmãos, eu vejo que é muito necessário. Porque a fé, como se diz, né, entra pelo ouvido. Então se você vê, né, dezenas, milhares de denominação atacando a fé católica, como eu postei no último vídeo, né? Desses pastores famosos que, qual é a estratégia? É atacar a fé católica, atacar, né, a fé popular das pessoas. Então você ataca, você agride nessa fé, as pessoas se sentem desanimadas dessa fé, desacreditadas nessa fé, porque os lobos ferozes, né, astuciosos, atacam essa fé e acaba te desanimando dessa fé. Então é necessário sim que pessoas travem esse bom combate. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí. Se você não é inscrito ainda nesse canal, eu peço a você que se inscreva, né? Deixa aí o seu comentário, compartilha aí essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.